Coisa linda, meus amigos! Começando mais um incrível dia por aqui. Estamos em Gamboa, no Panamá, começando aí nossa viagem pela América Central. Dormimos num parque muito gostoso. Passamos alguns dias aqui descansando, trabalhando, organizando mais algumas coisas na manezinha. Agora nós já temos água correndo livremente pelas nossas torneiras, nosso chuveiro foi reativado. Temos baterias novas, o que nos deu uma nova autonomia sensacional para podermos viver e ligar nossa geladeira e ligar nossos ventiladores novos e ter noites agradáveis de sono. A única coisa que nós estamos sem, não estamos conseguindo nem fazer um cafezinho de manhã ainda, é que estamos sem gás e é isso que nós vamos resolver agora de manhã. Vamos para lá porque no caminho para a cidade do Panamá, que é o lugar que vamos hoje, que é a capital do Panamá, tem uma planta de gás que eles chamam, que é tipo uma indústria de gás ali que enche o nosso botijão de gás. E como nós trouxemos do Brasil, isso aqui, ó, ele é tipo um adaptador que vai conectado essa ponta aqui, ó, no nosso bujão, e nessa aqui eles colocam o do bujão aqui do Panamá e a gente consegue abastecer nosso gás. Encher nosso gás e poder ficar de boas por aqui. Então vamos embora. Vamos, fi! Vamos passear? Vamos. Ih, garota. Vamos ver se eu garota. E a primeira parada não foi muito longe. A gente só rodou... Ó, helicóptero? A gente só rodou um pouquinho e já paramos aqui, praticamente ao lado de onde a gente estava dormindo, que é uma espécie de um complexo esportivo super grande. E aqui tem uma coisa que parece ser uma escola, mas parece meio abandonada. Eita. Nos acharam. E tem algumas torneiras, tanques de água com torneiras. E aí a gente consegue lavar nossa louça e também encher as nossas caixas de água. Água carregando. E deixa eu compartilhar aqui com vocês uma coisa que eu preciso resolver na minha vida e, cara, tá me incomodando já faz algum tempo, que é a comunicação. O espanhol a gente aprendeu na estrada durante esses 2 anos de caminhada e foi assim um processo muito gostoso de aprender. Só que eu tenho uma limitação muito grande com o inglês e não acredito que é algo que eu vá conseguir aprender sozinho na rua, só escutando. Eu preciso estudar o inglês para ter as bases e entender como é que funciona a lógica dessa língua. A Ana é a única que consegue se comunicar em inglês. Isso faz com que eu passe por alguns problemas quando eu estou sozinho. Por exemplo, quando a gente foi despachar a manezinha de container lá de Cartagena aqui para o Panamá, tava eu, um alemão, 2 italianos. E a língua que era a língua comum para se comunicar entre todos era o inglês. Os 3 se comunicavam em inglês e eu ficava isolado porque não conseguia conversar com eles. Yo no hablo inglés. Espanhol? Sí, español. Mejor. Ya te explico. E para resolver essa situação quase tragicômica que eu tô passando, eu tô usando um aplicativo que eu tô gostando demais, é super pedagógico e divertido, que é a Babel, que é um dos melhores aplicativos do mundo para aprender idioma. Ele foi criado por mais de 200 especialistas, tá? Mais de 15 anos no mercado. E eu achei super divertido aprender nesse aplicativo porque tem, por exemplo, vários tipos de podcasts com assuntos diferentes para você aprender inglês e também diálogos baseados em conversas que eu vou ter na vida
vida real e não criados por inteligência artificial. O que eu gostei bastante que são essas conversas do dia a dia. Por exemplo, eu posso simular aqui, ó, como é que um diálogo de uma pessoa que eu estou encontrando, ó, um amigo de longa data, por exemplo. Hi, my name is Mad. What's your name? Aí tem a parte do diálogo que eu ouço e aí vou repetindo e falando com o aplicativo. Isso vai também fazendo com que eu consiga escutar o inglês e falar o inglês, escutar o inglês e falar o inglês. I'm Divya. Yes, I know. I'm from Australia. O cara tá mandando bem nos inglês, hein? E se vocês quiserem participar dessa jornada, desse desafio que a gente colocou rumo ao Alasca de aprender um novo idioma, não sei qual que é o idioma que vocês gostariam de aprender. Eu quero aprender o inglês, depois quero aprender o francês. E muito legal porque aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado tem um link que se vocês clicarem ali, vocês vão ganhar 55% de desconto na assinatura da Babel. Aproveitar que a gente tem bastante água potável aqui para eu poder lavar o meu cabelo. E agora eu vou aproveitar, a gente tá usando aqui, ó, esse aqui é um shampoo em barra lá da Mágara, que a Amanda mandou pra gente e é muito bom. Inclusive ela manda junto com essa saboneteira, olha só, e ela é feita em impressora 3D com material reciclado. Achei muito legal. E a gente que fica lavando sempre o cabelo em qualquer lugar, isso aqui ajuda muito. E esse aqui é o condicionador, que o condicionador ele já vem em barra também e é ótimo. Uma coisa que eu notei já que esses shampoos em barra tem feito é ter deixado meu cabelo bem mais, assim, seco, mas não é seco de ressecado, é seco de tirar aquela oleosidade, aquele sebo. E também já incorporou bastante as minhas pontas. Eu tava com as pontas do cabelo bem ralas e elas já estão bem, eu não fiz nenhum corte. E elas deram uma boa engrossada, assim. Então a sensação é muito boa. E ele é bem cheirosinho, mas tem um cheirinho bem sutil de limpeza mesmo. Dicas de como cuidar do seu cabelo diretamente de um tanque do Panamá. E nós paramos aqui num lugar muito curioso, porque aqui atrás de mim está o Canal do Panamá e essa cidade tem tudo a ver com o Canal do Panamá, que tem tudo a ver também com a história de independência desse país. Isso porque o Panamá ele fazia parte da Gran Colômbia, né, junto com Colômbia e outros países da América do Sul, e os Estados Unidos tentou naquela época firmar um contrato para fazer uma obra aqui e gerir o canal. Como eles não quiseram, deram para trás, os Estados Unidos começou a apoiar os grupos separatistas da Colômbia até que eles tiveram a independência e como uma compensação pelo apoio dos Estados Unidos ao Panamá, os Estados Unidos começou a gerir o canal. Isso durante décadas e décadas eles ficaram gerindo o canal, que é um ponto muito estratégico no mundo, já que aqui conecta o Oceano Pacífico com o Oceano Atlântico. Imagine que as embarcações, para chegar na costa do Oceano Atlântico, elas tinham que dar a volta lá embaixo, lá perto do Ushuaia, no estreito, como é que chama lá? De Beagle. Estreito de Beagle. No Estreito de Beagle, que nós já fomos de Kombi até lá, a gente ficou na frente do Estreito de Beagle e hoje as embarcações não precisam mais passar lá por baixo, elas passam pelo Canal do Panamá. Isso aqui deve envolver muito dinheiro, porque envolveu uma engenharia de construção de 10 anos para a construção do canal, mais de 75 mil trabalhadores para a construção dessa obra que é uma das 7 maravilhas da engenharia do mundo moderno. E aí as pessoas aqui começaram a contestar, as pessoas panamenhas começaram a contestar os Estados Unidos porque não tinha nenhum retorno econômico para o país. Todo o dinheiro estava indo só para fora e não vinha dinheiro aqui para o país, até que eles conseguiram fazer pressão suficiente para que os Estados Unidos renegociasse esse contrato. Em 77 começou uma transição que durou até 1999 e hoje o Panamá
faz a administração, a gestão de forma completamente autônoma e independente. E a Gamboa, ela tá diretamente relacionada com tudo isso, porque essa cidade aqui, que de apenas 200 habitantes hoje, ela foi construída com a intenção de ser justamente uma colônia dos Estados Unidos aqui no Panamá, e ela começou a ser construída lá em 1911 para abrigar os trabalhadores e a família dos trabalhadores dessa empresa lá dos Estados Unidos que construiu o Canal do Panamá. Então hoje ela ainda tem alguns resquícios dos moradores, mas é uma das regiões mais biodiversas de todo o Panamá. E hoje ficaram aí 200 habitantes só. Chegamos aqui na planta de gás, vou levar o gás ali, o guarda sinalizou que tinha que levar o gás lá dentro. Eu acho que eles estão acostumados porque aqui é um ponto marcado no iOverlander, que é um aplicativo de viajantes que nós usamos para ver aonde dormir, aonde tem gás, onde tem água, e aqui é marcado como um ponto de abastecimento de gás, por isso nós viemos aqui. Como está, amigo? Tudo bem? Agora ele me deixou trancado aqui entre duas grades e o gás ficou ali dentro. Ele não falou nada, eu acho que ele está acostumado com o viajante aqui chamar alguém. Olá, como está? Bien. ¿Todo bien? Bien, está bien. Esto es para llenar. Sí, para Esto llenar. es la adaptación. Ajá. Sí, tranquilo. Ajá. ¿Cuánto cuesta kilo? ¿Sabe? Este, 30 libras. 30 li- Este, 30 libras. Esto es 13 kilos. Ajá, 30 libras. Ajá. 30 o 25, allá saben cómo. Ah, perfecto, listo. Ajá. No puede entrar. Apagar. E conseguimos encher nosso gás, 13 quilos deu $21, foi super rápido. Agora vamos colocar o gás e já vamos fazer um almoço aqui mesmo, que eu tô morrendo de fome. Quer dizer, acho que fazer um pão com ovo. Saudade de comer um pão com ovo, também tá? Aham. A Ana tava dando uma organizada ali embaixo, que é onde fica o nosso gás. E agora eu vou colocar de volta ali pra cozinhar alguma coisa. Ah, tá aí. Deu boa. E com meu amor aqui sentado em cima da bateria velha, comemorando que agora temos gás, temos água e temos luz. Temos Missão tudo. cumprida. Agora, a única coisa que falta, meus amigos, aí não acabou, colocar esse toldo aqui. A gente vai ter que pagar alguém para colocar, porque tem que botar umas barras de fixação. Então a gente, depois daqui, vai lá resolver essa situação. Ovinho? Ovo. Pão com ovo? Clássico. Me deu uma tempinha. Susto.
Por aqui saiu 2 pão-covo. Ó, ficaram bonitos, hein? Alface, queijo, tomate. Uma delícia. E vou comer nosso pão-covo. Vamos comer nosso pão-covo com as pimentas que ganhamos da Rigas Spice lá no nosso encontrinho. Cara, a gente tá apaixonado nessas pimentas aqui, ó. Tem várias, a gente vai mostrando pra vocês aos poucos. A gente tá usando bastante essa Floripa, que foi a primeira que nós abrimos. Que é com abacaxi e coco caramelizado. A gente já comeu bastante dela. E estamos começando nossos treinos para chegar no México com o estômago forte para pimentas. Para pimentas. No meu eu já coloquei um monte de pimenta no meu sanduíche. Eita! E agora já estamos na estrada novamente, alimentaditos, com gás, com louça lavada, tudo certinho. E agora nós estamos indo para a cidade do Panamá. Então, simbora. Problema aqui porque isso aqui é um pedágio automático, não tem como pagar e a nossa placa ela é estrangeira, não é detectada e aí estamos aqui esperando, tá ali aparecendo que está detectando, apertei um botão aqui para alguém me ajudar, mas ninguém me ajuda. Aí, abriu. Não tem o que fazer porque como o pedágio ele é completamente automático e tem chancela, a gente não consegue pagar porque nossa placa é de fora. Então nossos amigos que já tinham passado por ali disseram que tem que parar o carro, apertar o botão, ficar esperando que alguma hora o negócio abre e você segue sua viagem. Mas é um momentozinho de mínima tensão se vai abrir ou não. Mas é isso aí, deu boa. Daqui a 4 km estamos chegando na cidade do Panamá. Só que a primeira coisa que nós vamos fazer lá é ir numa loja que se chama Discovery. E parece que tem assim tudo de construção, de carro, de tudo. E acabamos de chegar aqui na cidade do Panamá. E a primeira impressão é que assim, é um contraste muito grande. A gente estava vindo de uma região super arborizada, super verde, poucas construções. E aí aqui nós fizemos uma curva, foi completamente do nada. E aí pá, um monte de arranha-céus, lojas gigantescas, muito carro, aquele caos de todo esse grande centro urbano. E agora então vamos seguir rumo à Discovery, que a gente já tá quase lá. Chegamos aqui na Discovery Center e vamos ver qual que é dessa loja aí, se é tão legal mesmo. Vamos pegar um carrinho. Vamos aqui. O que é isso? Está. Listo. Graças, amigo. E aparentemente a loja tem um pouco de tudo. Ó, aqui tem roupa de cama. Pra lá tem mala, tem equipamento de segurança. Vamos ver se a gente consegue encontrar as coisas que a gente precisa aqui. Já encontramos aqui uma primeira coisa que precisamos, que são aqueles fusíveis que estão ali, os terminais de elétrica, porque estamos sem nada. Isso é importante ter e ter sempre de reserva, né? Só que fica num vidro super fechado aqui, aí tem que chamar um vendedor. Vamos chamar. Olá, tudo bem? Para permiso? Para buscar fusíveis? Vamos para allá. Sim. Esse é da casa. Compramos aqui fusíveis. E o que mais aí? Aqui tem só lencinho para limpar a cozinha
E aqui é um daqueles negócios de colocar no cinto de segurança pra não incomodar, principalmente agora que eu ando com muita blusinha, coisa assim, o cinto fica raspando. Nossa, eu vou querer um também, porque sem camisa machuca minhas tetas. Essa loja aqui é uma perdição, meus amigos. Tem tudo que é possível pra nossa vida na estrada. Qual que é esse aí? É o negócio de botar no cinto. Esse é o meu? Esse é o teu. Com esse calor aqui da América Central, vou morrer com esse negócio aí. Mas um desses tem, ó. Quanto que custa? R$3,99? Por aí? Esse preço aqui? Acho que é. Ó, mas tem de outras cores também, ó. Não, claro não, tem que ser preto. Cinza. Na Kombi tem que ser preto, né, meu amor? Mas eu ainda acho que você deveria pegar isso daqui. Isso aí a gente pode comprar e guardar pro Alasca. É. Olha esse corredor, a quantidade de ferramentas. Gente. Parece bem útil. Vou levar 2 desses. Quero fazer uma denúncia que a Ana não deixa levar nenhuma ferramenta. Olha a quantidade de ferramenta que tem aqui. Um paraíso. Não posso levar nada. Tanto espaço que tem na Kombi pra gente guardar as coisas, não posso levar. Claro, porque você queria levar isso daqui, né, meu amor? Super útil. Coisas. Tudo, né, se eu deixasse. E uma dessa aqui, ó. Um misturador de tinta? Super útil pra gente. É muito difícil de conseguir lojas desse estilo aqui fora do Brasil. Muito difícil. Quando eu encontro uma, é tipo... ferramentas, eletrônicos, coisas. E encontramos um corredor só de coisas de camping. Olha que legal! É um negócio de... Galão de água. um galão de água flexível, cara. Flexível de verdade, né? Olha o tamanho que Nossa. fica. Isso é muito bom. Isso aqui teve uma época que nós procuramos muito aquelas bolsinhas de... Essa aqui, ó. De banho. Ó, chuveiro solar, você coloca a água aqui, deixa no sol esquentando e aí toma banho. Procuramos muito, nunca encontramos. E isso aqui é muito legal, olha, aqueles negócios de carregar água, que é nos filmes, sei lá, do Beethoven na neve. Eles sempre dão água assim, nesse negócio aqui. Isso é muito legal. Toalhinha, olha só aquelas de xadrez. Muita coisa legal de camping aqui, ó, fogareiro. Olha, amor, se a gente comprasse um desses pra você, ó, com a quantidade, quer dizer, pra mim, né? Com a quantidade de mosquito que tem aqui na América Central. E eles geralmente vão atrás de você, né, meu amor? Tem que comprar um desse aqui pra andar assim. E já vamos aproveitar essa loja também pra comprar 2 pneus novos pra manezinha, que aqui tá barato. 185, nossa, não. Sí. ¿Listo? Gracias, amigo. $50 cada pneu novo pra manezinha. Coisa mais linda. Uhul, pra manezinha. É aqui. Listo, gracias. Tchau. Vamos pra lá. Listo, gracias. E aqui nossas últimas compras. Eita, que bateu o carro. Aí, agora vai. Nossas últimas compras pra manezinha. Compramos agora 2 pneus novos, além de todas aquelas tranqueirinhas que vocês viram a gente escolhendo. Deixa eu botar aqui. Vamos ver se a compra da Ana foi boa. Coloca assim. Ah.
Agora o cinto não machuca. É bom mesmo. É bom? Tem que usar sem camisa, na real, né? Que Pra daí ver. acho que é o mais fundamental. Porque quando eu tô assim não machuca, mas quando eu tô sem camisa, Com a tetinha. fica roçando a minha tetinha aqui. Ah. Olá, amigo. ¿Qué le podría ayudar? ¿Todo Bien, bien? usted. Eu comprei 2 llantas em En Discovery. Discovery, sí. Ah, ok, las va a Cambiar. instalar. Ajá. Alvarito, vamos a instalarle las llantas al parcero. ¿Dónde Sí, las va a poner? en las delanteras. Las de aquí adelante. E aqui vamos trocar os 2 pneus da manezinha. Vamos colocar esses 2 aqui na frente. E esse que estava aqui, vamos colocar aqui de repuesto na frente. E aquele lá tava mal. E aí vai fora. Tchau, meu irmão. Gracias. E agora sim, Manezinha está com 2 sapatinhos novos. Mais uma coisa que nós precisávamos resolver, porque a gente estava com um barulho fazia algum tempo no nosso pneu. Ele estava barrigudo desde a Argentina, quando nós tínhamos danificado ele. A gente arrumou lá naquela época, mas nunca esteve muito bom. E agora vamos tentar resolver a última coisa que nós precisamos, que é o nosso toldo. Vamos lá, para a gente poder depois começar a fazer o principal, que é turistar a cidade do Panamá. Vamos lá. E a gente chegou aqui no Alejandro da Overland Embassy, que é uma fábrica de motorhomes, e também ele faz todo o trabalho de despachante nessa parte do container do Panamá para Colômbia. E aí ele, como já manja das paradinhas, temos esperança de que ele vai conseguir instalar o nosso toldo. Sim, a gente não conseguiu colocar nosso toldo porque nós não temos uma base para fixar ele aqui, ó. Essas bases do painel solar são muito fracas. É a última coisa que nós temos que resolver, Manezinha. Vamos lá falar com ele. Permiso. Hola. Hola, ¿Están? ¿Todo bien? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Alejandro, Alejandro. Darwin y María. Un gusto. Un placer. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Hola. Sí. Gente, nós estamos aqui no Alejandro. O Anderson foi lá falar com o pai dele. E olha o busão que vai que vai pra Colômbia amanhã. Ele tá fazendo o caminho inverso. Eles são lá de Minnesota, estão descendo.
e eles vão entrar no Rorô, que daí é como se fosse um container individual só pra eles. E aí, Fi, você ia gostar de uma casa desse tamanho? Você ia gostar de uma casa assim? Você ia? Estamos aqui instalando todo, só falta mais uma partezinha ali, estão soldando, lixando e fazendo tudo que tem que fazer, vai dar boa. E depois de algumas horas conseguimos, meus amigos, colocar o último item que precisávamos colocar na manezinha. Agora a manezinha está com um pneu novo, todo, estamos com gás, estamos com água. Instalamos aqui nesses dias também um ventiladorzinho 12 volts com uma tomadinha que nós colocamos ali, a gente puxa com um fio, coloca aqui em cima da geladeira e à noite a gente está usando esse ventilador mais do que o climatizador. Para falar a verdade, a gente é mais adepto do ventilador do que o próprio climatizador, porque ele ficou posicionado aqui na Kombi de uma forma em que a gente não consegue ser refrescado por ele. Ou seja, nesse contexto, nós conseguimos nos preparar agora finalmente para começarmos a América Central. Conseguimos resolver todos os perrengues que faltava. Olha, ainda tem algumas coisinhas, mas assim, são coisas mínimas, de um mínimo de capricho mesmo que a gente tem que fazer. Então, realmente, o que era importante, o que era fundamental para retomarmos nossa viagem com conforto, foi feito. Sim, porque como a gente já falou, antes quando nós estávamos na América do Sul, nós nos preparamos por muito tempo só para o frio. E quando nós chegamos no calor, a gente se deparou com uma situação que estava difícil de conseguir viver no extremo calor. E agora, com isso que a gente já organizou mais, as mosquiteiras também foi feitas. Agora sim a gente está preparado, porque a América Central também tem muito mosquito, tem inclusive casos de febre amarela, então assim, agora a gente está preparado com as mosquiteiras, então podemos dormir de porta aberta, com ventilador, porque nós temos luz, tomar água geladinha, porque com a nossa luz, nossa geladeira tá bombando e resfriando toda a nossa água, podemos tomar nosso banho, gente, perfeito. E agora deixa eu mostrar para vocês onde que vamos dormir. E esse espaço aqui é o espaço do Alejandro também. Eles criaram um lugar muito bacana para receber os viajantes aqui na cidade do Panamá, porque todo mundo imagina, chega do container meio perdido, meio atordoado, precisa se organizar, ou também quem tá indo para lá agora. Então foi um espaço que eles fizeram tudo bem certinho, bem direitinho, e como nós fizemos com a nossa despachante, ganhamos uma noite aqui. E a estrutura deles ficou super legal. Aqui dentro tem toda uma estrutura como se fosse um camping mesmo, na cidade do Panamá. Aqui nosso amigo de Espanha, sou nômada, como está? Ser nómada. Ser nômada. Aquí trabajando. Com essas duas cachorrinhas aqui. Viajaba de bici y ahora está viajando de dedo. De Raid hasta Colombia y en Colombia a ver si también puedo comprar um coche. Ah, que bueno. Ó, tem todo espaço de cozinha, pia, fogão. E pra cá tem também, ó, um banheiro limpinho e um espaço de chuveiro. A água é fria, mas curiosidade, gente, desde o norte da Colômbia, todos os chuveiros são frios. Nós nunca encontramos um chuveiro quente, até porque não faz o menor sentido o chuveiro quente aqui. E uma coisa que eu gostei muito, deixa eu desligar a luz, é que aqui também tem máquina de lavar, então eu já tô catando toda a nossa roupa, vamos tomar um banho, tomar uma ducha e lavar nossa roupa pra partir com tudo listo. Que passa, loucura, que passa.
Banho tomado, já estamos limpitos e cheirositos. E agora vamos dar um rolê e sair comer alguma coisa, porque sinceramente a gente tá merecendo comer alguma coisa bem gostosa. Simbora. E o que tem aberto a essa hora é essa comida coreana, fried chicken. Olá, buenas noches. Uau, que bonito. Nossa, que lugar lindo. Nossa, várias comidinhas. Gente, estou vivendo no meu dorama. Estou vivendo no meu dorama. Um camarones de brócolis e um kimchi de pollo. Sabe que tá aqui lembra uma coisa bem curiosa sobre o Panamá e que a gente já percebeu, é que aqui tem muito estrangeiro, gente de todos os lugares do mundo, e isso faz com que também tenha estabelecimentos comerciais de todas as partes do mundo, mas especialmente chinês. Cara, tem muito chinês, muito asiático aqui. Todo povoadinho tem mercadinhos que eles chamam chinos, que são os mercados dos chineses, e tem assim espalhado por todo o Panamá. Isso já se tornou inclusive uma crise migratória aqui no país. Tem gente que não quer que eles sejam legalizados porque os chineses vêm para cá e montam negócios que são difíceis de competir com eles, porque eles importam da China, começam a vender aqui, e muita gente migrou para cá para fazer para trabalhar com esse tipo de negócio. E também eles vêm com interesse no canal do Panamá, que tem aí um giro econômico muito grande. E aí a gente começa a encontrar lojas como essa aqui, que a gente nunca tinha visto, né, amor? Não. Em nenhuma parte do mundo, que é uma loja de estilo coreano, é isso? É, aqui é um restaurante de comida coreana, mas assim, não é um restaurante pequenininho, é um restaurante gigante. O espaço daqui é muito grande, com um menu muito variado de opções coreanas. A gente também nunca procura muito assim essas comidas de outros países no país em que a gente tá, porque afinal a gente quer comer comida dos outros países quando estiver nos países, se é que vocês me entendem, né? Mas é que esse aqui acho que surgiu pra gente muito perto ali do Alejandro, então é um sinal do universo, por isso que a gente veio pra cá. E a Ana é uma apaixonada por doramas. O que é um dorama? Doramas são os dramas asiáticos, são séries, são filmes que são feitas na Ásia, né? Os chineses, japoneses, especialmente os coreanos, que estão vindo aí com K-pop, que é o pop coreano, com muita força no Brasil. Também tem os tailandeses, os filipinos, que são assim, ó, de uma qualidade muito boa, e que ultimamente eu só tô assistindo produções asiáticas, porque elas estão vindo com muita força e muita qualidade. Não só assistindo, influenciando todos os nossos amigos a assistir. Gente, todo mundo, eu já influenciei, assim, ó, muitas amigas minhas assistirem, todas me julgam quando eu falo disso, mas aí dá um mês, eles me mandam mensagem dizendo: eu não consigo fazer outra coisa na minha vida que não seja assistir isso. Então, gente, assistam doramas, é muito bom, tem muita qualidade. E também ouçam K-pop, é bom, tá? Chegou nosso pratinho. Caraca, tá muito bonito. Eu pedi aqui, ó, camarão com brócolis, $10. Tudo aqui é 10 doleta. Olhou, sorriu, $10. Tudo. Eu pedi de camarão e a Ana pediu um aí que é famoso na Coreia, né? Eu pedi kimchi de frango, que é um prato aí super típico, com repolho, picante. Eu nunca comi, mas sempre como em doramas, então óbvio que eu pedi. E o suco é de jasmim com limão. e abacaxi com canela. Isso. Isso aí, vamos provar? Vamos. Deixa eu ver se esse camarão tá bom. Bom. Mano, isso tá fantástico. Nossa, um nível. Tá bonito, né? Faz muito tempo que eu não provo uma comida tão boa. Olha, amor. Agora é minha vez de provar o famoso kimchi. Esse eu sei que é picante, mas vamos ver quanto. O frango é ok.
Agora vamos pro Ok. repolho. Ok. Muito picante? Meu Deus do céu. Muito picante. Mas ele tem um sabor Vai se queimar, meu amor. muito diferente. Ele não parece repolho. Ele é bem quente, parece alguma coisa... Nossa, ele tem a textura do repolho, mas tem um outro sabor que eu nunca provei nada parecido. Então eu não tenho ideia do... Sabe, não tenho nenhuma relação pra fazer com isso. Mas é muito bom. Picante. Esse é o de abacaxi. Delícia. O de jasmim também tá sensacional. Deixa eu provar. Tá muito bom. Parece sushi, velho. Que delícia de molho. Nossa, tá muito forte de canela. Tá. Mas esse de jasmim tá perfeito. Nossa, canela pura. Esse é bom. Nossa, esse é bem doce, leve assim. Uma outra coisa que é impressionante aqui no Panamá é a quantidade de carrões super bonitos que tem circulando para todos os lados. Basicamente não existe carros antigos, eu não vi nenhum. E as pessoas ficam impressionadas com a manezinha porque não estão acostumadas a ver carros mais clássicos, mais antigos. Veja, só tem... Olha, os carros estão aqui na rua. Audi, só carrão, né? Toyota, esses Audi. E assim, na rua, é um país super seguro. Audi é carro popular aqui. É tipo isso. Sim. E tudo assim, estacionado na rua. Se você for andando, é só carro super... carrão mesmo, estacionado por todos os cantos. E nós estamos aqui também, né? Com o nosso carrão. Só que o nosso é muito valioso, então o nosso não fica na rua. É, o nosso não pode ficar na rua. E o nosso ainda tem essa fofurinha que tá aqui. Ih, meu amor. Tá de boa, hein, Fifi? E aqui diretamente da capital do Panamá, já cansados depois de algumas tarefas e missões cumpridas. E bem compridas. Compridas, Infinitas. muito compridas. Longas. Tá cansado. É isso aí, meus amigos. A gente vai se despedindo de mais um dia, de mais um vídeo e até a próxima. Tchau! Dá tchau, Vivi! Opa, tchau, Vivi!